Bom, a experiência de Michelson e Morley, então, ela vai ah, colocar meio que em xeque, né, as transformações de Galileu. Na verdade, o que o Michelson e o Morley estavam buscando com essa experiência, né, quando eles construíram o interferômetro de Michelson, era na realidade ah, tentar detectar o éter, né, este meio no qual a luz se propaga com velocidade c, tudo aquilo que nós já discutimos na aula passada, né, que foi a pergunta que o Maxwell deixou para as próximas gerações. Dado que a velocidade da luz ela anda com essa velocidade c igual a 1 sobre raiz de μ0 epsilon 0, em que referencial, né, isso aqui é da ordem de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, em que referencial a luz anda com esta velocidade referencial, né? E aí, bom, vamos começar a aula de hoje pelo seguinte, destacando, né, já que a gente ganha de presente uma velocidade padrão, como a gente já discutiu, a gente pode caracterizar o que a gente chama de velocidade grande e velocidade pequena. Por exemplo, a velocidade da Terra, né? Se o éter existe, a velocidade da Terra é da ordem de 30 km por segundo com relação a este éter. Ou seja, a velocidade orbital, né? Eu vou escrever só v, mas é a velocidade orbital. A velocidade orbital da Terra, ela é de 30 km por segundo, isso é 3 vezes 10 a 4 metros por segundo, tá? Enquanto a velocidade da luz é igual a 3 vezes 10 a 8. Então, tem uma diferença aí, né, de 10 a 4, né, uma ordem de grandeza de 10 a 4, comparado com a velocidade orbital da Terra. Bom, veja que quando eu faço esse coeficiente aqui, né, velocidade, eu vou colocar um t aqui, né, de velocidade orbital da Terra com relação à velocidade da luz, né, dividido pela velocidade da luz, isto é 10 a menos 4. Então veja que é um número, na verdade, bastante pequeno, né, comparado com a luz. Que para os nossos padrões, na verdade, isso daqui é um número grande, né? O nosso padrão de velocidade do dia a dia. Bom, vamos já começar a caracterizar algumas coisas. Em relatividade, a gente vai usar um símbolo para isso aqui, tá? Toda vez que a gente tem uma velocidade de um corpo, de um referencial, com relação à velocidade da luz, a gente dá um símbolo para isso, que é o beta, tá? Que é uma medida adimensional da velocidade, ou seja, ela não tem dimensão, né? Porque você está fazendo metro por segundo sobre metro por segundo. Isso aqui é um número. Isso aqui é um número. E perceba, né? A gente vai ver que como nada pode viajar na velocidade da luz, além da luz, ou ultrapassar essa velocidade, esse beta ele é sempre menor do que 1. Ele só é 1 se a velocidade for a velocidade da luz. Então, na verdade, ele é menor ou igual a 1, né? Mas a gente vai discutir isso com calma mais pra frente, quando a gente falar de causalidade. Bom, qual foi a ideia do Michelson e do Morley, então, para tentar detectar o éter, né? Inclusive, vamos supor que aqui está a Terra, né? E tem o éter que permeia todo o universo, esse suposto éter. Bom, se ele permeia todo o universo, então suponha que com relação a ele, né, deixa eu pegar um giz amarelo aqui, a Terra vai ter uma velocidade da ordem de 3 vezes 10 a 4 metros por segundo. Então, uma maneira de tentar medir a velocidade da luz seria o seguinte, dado que aqui eu tenho o éter, eu posso, vamos supor que a velocidade da Terra esteja nessa direção aqui, eu posso medir um feixe de luz que vem contra a Terra, né, C, então aí eu tenho um detetor aqui desse lado da Terra e um detetor do outro lado da Terra, e medir um feixe de luz que vem a favor do movimento da Terra, né, na mesma direção e sentido. Este V aqui seria, eu vou chamar de velinha, tá? Seria, eu vou chamar de V a velocidade da Terra e chamar isso aqui de V pequeno. Este V pequeno aqui, que o detetor ele ia medir, ia ser a velocidade da Terra mais
a velocidade da luz, né? Porque está indo um de frente com o outro. Enquanto aquele ali, esse detetor aqui ia medir um V, que é a velocidade da luz, é C menos V, né? Aqui por questão de organização, vou colocar aqui C mais V e aqui C menos V, certo? Que é a regra de velocidade de Galileu, que a gente já viu nas aulas passadas. Revisou tudo. Então, eu teria uma luz que vem a favor, né, do movimento, que seria esse C menos V aqui, né? E esse C mais V seria a luz detetada por esse detetorzinho aqui, a velocidade da luz que vem contra o movimento da Terra, né? Bom, mas isso implica a gente ter instrumentos com muita precisão, porque veja só, substituindo os valores aqui, a gente tem velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8, tudo em metro por segundo, né? Mais a velocidade da Terra, com relação a esse éter, 3 vezes 10 a 4. Isso daqui fatora esse 3 vezes 10 a 4 aqui, que multiplica 1 mais 10 a 4, né? Ou seja, eu precisaria de instrumentos com precisão de uma parte em 10 a 4, ou seja, instrumentos que consigam ser precisos em 0,0001. Ele tem que medir diferenças até essa casa aqui. Ou seja, na época isso era impossível, né? Tipo, não tinha instrumento com tal precisão. Qual foi a sacada do Michelson e também do Morley, né, para realizar um experimento que talvez detectasse o éter, que na verdade iria detectar o éter se ele existisse, né? Foi o seguinte: eles construíram um interferômetro, né, que ficou chamado como interferômetro, ficou conhecido, né, como interferômetro de Michelson. O Morley meio que foi esquecido aí, mas ele teve grande contribuição. Então eu vou representar aqui para você o interferômetro de Michelson. Interferômetro de Michelson. Ele é bastante simples, mas que funcionaria legal na época. Deixa eu ver se eu consigo fazer tudo aqui embaixo. Bom, vou representá-lo aqui. Qualquer coisa a gente escreve ali se não der. Mas ele é basicamente o seguinte. Será que vocês conseguem enxergar aqui onde eu estou escrevendo? Não. Deixa eu ver. Bom, eu vou representá-lo aqui, tá? Aí depois a gente faz as contas aqui embaixo, mais fácil. Bom, o interferômetro de Michelson consiste no seguinte: eu tenho aqui uma fonte de luz, tá? Um feixe de luz. E aqui eu vou ter 3 espelhos. 2 destes espelhos, eles refletem toda a luz. Então eu vou ter um posicionado aqui e um posicionado aqui. Dessa forma, tá? Até tem uma imagem aqui que eu estou colocando na tela para você ver como que era, né, esse interferômetro na vida real. Ele é um troço bem pequenininho. Mas na realidade o interferômetro, o primeiro interferômetro, na verdade ele era grande, tá? Ele tinha essas distâncias aqui da ordem de 11 metros, é um negócio... Bom, aí aqui eu tenho um espelho, deixa eu pegar uma outra cor, semi-transparente, ou seja, um espelho que deixa passar metade da luz, né, mais ou menos. Aqui eu tenho um espelho semi-transparente. Então, a luz que sai dessa fonte aqui, ela vai fazer... Deixa eu colocar aqui um detetor. Um detetorzinho aqui. A luz que sai dessa fonte, ela vai fazer a seguinte trajetória. Ela vai sair daqui, ela vai encontrar esse espelho semi-transparente e vai fazer o quê? Bom, metade vem para cá e a outra metade continua reto. Certo? É importante que esse espelho esteja a 45 graus aqui, né? Ali. E aí, bom, o feixe de luz chegou aqui, então se dividiu em 2, né? Metade veio para cá, metade continuou reto. Este percurso aqui eu vou chamar de percurso A. E esse percurso aqui eu vou chamar de percurso B. Tá bom?
A ideia do experimento é o seguinte. Bom, então deixa eu só concluir, né? Quando essa luz bate aqui nesse espelho, eu vou chamar isso aqui de espelho B, esse aqui de espelho A. Esse daqui é o caminho, né? É melhor chamar esse aqui de espelho 1 e esse aqui de espelho 2, para não ficar confuso. Espelho 1 e espelho 2. Bom, quando a luz, então, ela bate nesse espelho aqui que reflete toda a luz de volta, ela vai voltar, ela voltaria numa linha reta, né? Mas para vocês enxergarem, eu vou fazer ela voltando aqui numa linha um pouco acima. E o mesmo acontece aqui, né? A luz que bate nesse espelho, ela vai voltar e vai se encontrar. Quando essas duas luzes se encontrarem de volta, elas vão andar juntas até o detetor, né? E aí a ideia do Michelson era exatamente medir se havia, por causa da diferença de caminhos ópticos, uma interferência, né? Uma interferência nesse percurso da luz aqui. Ou seja, o detetor esperava medir uma interferência, né? Ou interferência destrutiva, interferência construtiva, enfim, alguma interferência esse detetor aqui ia ter que medir, por conta dos caminhos ópticos que foram diferentes. Bom, vamos considerar, na verdade, que esses caras aqui, eles têm o mesmo tamanho, que eu vou chamar de L, e aqui também L. Ou seja, os braços do interferômetro, eles têm o mesmo tamanho. Tanto o caminho A, ou melhor, tanto esse tamanho aqui e esse tamanho aqui são os mesmos, tá? Do meio, do centro desse espelho, até o espelho 1 e o espelho 2 tem o mesmo tamanho L. Só que o Michelson colocou esse interferômetro aqui para andar, ou seja, ele teve uma certa velocidade. Então aqui vamos considerar que o interferômetro, esse aparato todo aqui é o interferômetro, tá? Ele é o nosso referencial K', e a gente que está aqui fora somos o referencial K, né? Aquela discussão que a gente teve de referenciais nas aulas passadas já. O que acontece então? O que vai acontecer? Bom, vamos tentar descrever aqui a diferença de percursos. Vamos primeiro tentar calcular o tempo, tá? O tempo que a luz leva para percorrer o caminho A e depois o tempo que a luz leva para percorrer o caminho B. Beleza? Vai ser interessante a gente calcular o tempo, porque no fim, já que a gente quer medir a interferência, no final a gente vai poder comparar essa variação de tempo com o período da onda, certo? Um ΔT sobre um período da onda vai me dar, se isso aqui for um número inteiro, um número semi-inteiro, vai me dar qual tipo de interferência o detetor está vendo. Então a ideia basicamente é a seguinte, vamos começar pelo tempo A, começar calculando o tempo A. Bom, o tempo A, então vai ser o seguinte, a gente está aqui, né? Então a gente está do lado vendo esse interferômetro andar. No referencial do éter, né, do suposto éter, que é o que a gente quer tentar identificar, a velocidade da luz daqui para cá, o tempo ele é nada mais que a distância sobre a velocidade, né? A distância é L. A gente já sabe que a distância é L. Então, para a ida, a luz, como a velocidade do interferômetro está para a direita e a luz está indo para a esquerda, a velocidade ela é c mais v. Ela está indo de encontro, né? Movimento, igual aquele exemplo que eu dei da Terra ali. Este é o caminho de ida, mas eu quero também saber o caminho de volta. Então eu tenho que somar L, que é a distância que ela vai percorrer na volta, agora sobre c menos v. Isso porque, veja, quando a luz volta, né, ela está indo a favor do movimento do interferômetro com relação a este éter. Então, é um C menos V aqui. Eu posso igualar esses dois denominadores fazendo como? Eu vou multiplicar em cima e embaixo esse primeiro cara aqui por C menos V, ou seja, eu vou ter C menos V que multiplica L sobre C menos V vezes C mais V. Porque aí eu tenho uma diferença de dois quadrados aqui, percebe? Eu consigo escrever isso daqui como C2 menos V2. E para esse segundo cara eu vou multiplicar por C mais V em cima e embaixo, tá bom? E aí quando eu faço isso, eu vou obter, na verdade, então, deixa eu continuar aqui, isso daqui é igual, deixa eu só arrumar aqui
O microfone fica caindo, cara. Opa, vocês estão ouvindo melhor? Ele vai ficar aqui sendo... Calma aí. Então, multipliquei aqui por C menos V em cima e embaixo. Multipliquei aqui por C mais V em cima e embaixo. Isso aqui ficou L mais L, 2L. Aí aqui em cima vai aparecer um V menos V e um C mais C. Então fica C aqui, né? Sobre C2 menos V2. Certo? Porque eu multipliquei aqui por C menos V. Aqui também, por C mais V aqui. O menos V daqui com mais V daqui mata. Fica C mais C, 2C. Tá certo. 2LC sobre C2 menos V2. E aí, seria interessante eu fatorar este C ao quadrado aqui. A gente vai entender o porquê né, nas próximas aulas. Vai aparecer esse fator beta aqui pra gente. É só você ver aqui, ó. Então eu vou fatorar 2L C sobre C quadrado, fatorei um C quadrado. Isso daqui multiplica 1 sobre 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Veja que está certo, né? Se eu entro com esse C quadrado aqui, aqui fica C quadrado. E aqui fica C quadrado V quadrado sobre C quadrado que mata esse C quadrado. Então eu voltaria a ter C quadrado menos V quadrado. Tudo bem? Só isso. E aí eu tenho que um C aqui corta com C daqui. Eu chego que o meu TA, o tempo para percorrer o caminho A, né, o percurso A, ele é simplesmente 2L sobre C, que multiplica 1 sobre 1 mais, e aí eu tenho aqui, ó, V sobre C que é beta. Então, ao quadrado, né? 1 mais, 1 menos, desculpa, beta ao quadrado. Tá bom? Para deixar essa expressão um pouco melhor, né, para eu sumir com esse denominador daí, eu vou fazer o seguinte. Tem uma aproximação binomial, que eu não sei se todo mundo conhece, mas diz que 1 mais x elevado a n, isso daqui é igual a, aproximadamente igual a 1 mais nx para todo x muito menor que 1. Quem que é o nosso x aqui nesse caso? É o nosso beta. Veja que de fato o nosso beta é muito menor que 1. Esse cara aqui é da ordem de 10 a menos 4. No geral, esse v aqui, ele sempre que eu tiver um v que é muito pequeno comparado com a luz, então eu tenho um beta que é muito pequeno comparado com a unidade, eu posso dar essa aproximação aqui. E nesse nosso caso aqui eu posso, porque o interferômetro tem uma velocidade que não chega nem perto da luz, né? Então, se eu usar essa aproximação aqui, o que eu vou ter é, veja que 1 sobre 1 menos beta 2 é a mesma coisa que 1 menos beta 2 elevado a menos 1, né? E aí, se eu uso aquela aproximação, eu tenho que isso aqui é igual a 1 mais beta 2, tá bom? Tudo bem para vocês? Então, eu só substituo e encontro o TA. Cadê meu giz aqui? O outro giz. Bom, então o TA, eu vou escrever ele aqui. TA é simplesmente 2L sobre C, que multiplica 1 mais beta 2, tá bom? Encontramos aqui o tempo para a luz percorrer o caminho A. E de volta, né? E de volta porque quando ambos os feixes chegarem aqui, eles vão caminhar juntos, então esse tempo aí não me interessa. Me interessa o tempo de ida e volta do caminho A e do caminho B. Então, tá dando para ver aí embaixo? Beleza, eu vou apagar isso daqui então e vamos calcular para o B agora. Vou deixar isso daqui que a gente vai usar de novo. Então eu vou só apagar aqui as contas que a gente fez para o A. Vamos lá. Deixa eu apagar esse aqui também. Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o caminho B. E para o caminho B, na verdade, a conta é praticamente a mesma, exceto por uma coisa. Nós que estamos aqui vendo de fora este interferômetro, a gente vai estar vendo ele com uma velocidade v, né? Então,
Agora que eu estou fazendo uma mudança de referencial pelas transformações de Galileu, que supostamente são as corretas, né? Então, eu vou fazer uma mudança aqui e ver isso aqui de fora. Ou seja, este feixe de luz aqui, que vai para a vertical aqui, vamos analisar ele. Para quem está de fora, está vendo ele fazendo isso daqui, ó, de forma exagerada, mas aqui está o espelho. Está vendo ele tanto com a velocidade do interferômetro, que é V, mas também está vendo ele com a velocidade da luz, subindo com a velocidade da luz, certo? Isto é a famosa soma de velocidades de Galileu. E aí aqui a gente destaca imediatamente um triângulo retângulo, né, que não ficou tão retângulo assim. Aqui, ó, um ângulozinho de 90 graus. Esta distância é metade do percurso aqui, né, então que a luz fez. Ela subiu metade do caminho, desceu o caminho completo. Então aqui, na verdade, é VTB sobre 2, é a velocidade do interferômetro. Essa distância aqui, né, ela é a velocidade percorrida pelo interferômetro vezes o tempo para percorrer este caminho, só que pela metade, né? Ela percorreu metade, ela levou metade do tempo aqui. Esse caminho pela metade, então eu tenho que dividir por 2. Este caminho aqui nada mais é do que C, porque é a velocidade da luz, TB sobre 2 também, porque é a metade, né? E essa altura aqui é o comprimento do braço que eu estou chamando de L, simplesmente. Então, se a gente continuar aqui, por Pitágoras a gente vê que C, TB, tempo B sobre 2 ao quadrado, somado com L, ou melhor, isso aqui é igual a soma, né, agora dos quadrados desses catetos aqui, que é V, TB sobre 2, tudo ao quadrado, mais L ao quadrado. E aí, como eu quero descobrir TB, eu vou passar tudo que tem B para esse lado, fatorar TB, eu vou ficar com TB ao quadrado sobre 4, já distribui nesse quadrado, que multiplica C quadrado menos V quadrado, tá bom? Isso aqui tem que ser igual a L ao quadrado, simplesmente. Né? Eu só passei esse cara para cá, coloquei o TB e o 2 em evidência, né? Já abri o quadrado aqui no 2, fatorei isso aqui, ficou isso. Aí, como eu quero descobrir o TB, eu tenho que TB ao quadrado é igual a 4L ao quadrado dividido por C2 menos V2. C2 menos V2, exato. Extrai a raiz dos dois lados, você tem que TB é igual a 2L dividido pela raiz de C quadrado menos V quadrado. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer? De novo, vou fatorar um C aqui, um C quadrado. A hora que eu fatoro, na verdade eu vou fatorar um C, né? Eu tenho que sair com esse C aqui da raiz. Então eu vou ter que TB, ele é simplesmente 2L sobre C, 2L sobre C, que multiplica 1 sobre a raiz de 1 menos V2 sobre C2. De novo, veja que está certo isso daqui, porque se eu entro com esse C na raiz, como eu vou entrar com o fator C, eu tenho que entrar com ele ao quadrado. Então aqui fica C quadrado menos C quadrado V quadrado sobre C quadrado. E aí um C quadrado aqui vai matar, a gente vai voltar nisso daqui. De novo, eu tenho esse fator aqui V sobre C, para você ver como aparece direto, que é o nosso beta. Então isso daqui fica 2L sobre C, que multiplica 1 sobre a raiz de 1 menos beta 2. E aí, de novo, aquela aproximação binomial ali, ela é bem-vinda. Deixa eu ver se está gravando de boa. Essa aproximação binomial é bem-vinda, então vamos a ela. Neste caso, a raiz 1 sobre a raiz, né, é igual a raiz... Vamos lá. O que eu quero dizer aqui é 1 sobre a raiz de 1 menos beta 2 é a mesma coisa que 1 menos beta 2 elevado a menos meio, né? Porque a raiz é elevado a meio, então você pode pensar que isso daqui é elevado a meio. O inverso disso é elevado a menos meio. E aí, se a gente aplica a aproximação binomial, a gente chega que isso é 1 mais, de novo mais, 1 meio de beta 2, tá bom? Então eu só vou substituir isso
no TB, cadê meu pano aqui, e encontrar o valor do tempo B. Já vou até apagar aqui, tá? Espero que você tenha acompanhado o raciocínio. Então, o tempo B, ele é, vou colocar aqui em cima do A, 2L sobre C, que multiplica 1 mais beta 2. 1 mais 1 meio de beta 2, né? 1 mais metade de beta 2. De fato, os tempos são diferentes. A gente vê aqui, né? O tempo de percurso da luz aí. Esse cara aqui é maior, né? Já que ele não tem esse fator meio aqui. E aqui eu tenho 2L sobre C que é igual, o 1 que é igual, só que aqui eu tenho 1 mais beta, aqui eu tenho 1 mais metade de beta. Então o tempo A é maior. Bom, o que acontece agora? Então, vamos apagar aqui e como eu falei, né? Vamos tentar calcular essa diferença entre os tempos e ver o que a gente encontra, comparado com o período da onda, né? Porque o que o meu detetor vai medir, na verdade, não é o tempo em si, a diferença entre os tempos, mas ele vai medir a interferência, né? Os padrões, se as ondas elas estão em fase ou não, né? Então, se a gente faz que o ΔT entre A e B, ele é TA menos TB, eu podia fazer, na verdade no PDF essa conta, ela está feita direta, mas aqui eu vou fazer passo a passo com vocês. Isso aqui vai ser igual a, vamos lá, 2L sobre C é o TA, que multiplica, né, 1 mais beta 2, isso é o TA, menos 2L sobre C, que multiplica 1 mais metade de beta 2. Esse aqui é o TB, né? Bom, coloco 2L em evidência, 2L sobre C em evidência, 2L sobre C. Isso aqui vai multiplicar 1 mais beta 2 menos 1 menos 1 meio de beta 2, né? Tem esse fator, esse sinal de menos aqui, como eu fatorei esse cara aqui, esse menos, né, atua no 1 e atua no menos meio, no mais meio no caso, tornando ele menos meio. E aí, você tem aqui 1 menos 1 que é 0, ainda bem que 1 menos 1 é 0, e você tem só então, você vai sobrar aqui que ΔT é 2L sobre C, que multiplica beta 2 menos meio de beta 2. Mas a gente sabe que 1 menos meio, isso aqui é meio. Então, a gente vai ficar simplesmente com meio de beta 2, né? Que vai matar esse 2 aqui. A gente vai ficar com meio de beta 2, e aí esse 2 vai cortar. O que a gente vai ter é que o ΔT, ele é L sobre C beta 2. Tá legal? E aí, bom, vamos comparar isso com o período da onda então. A gente sabe, né, que V, aquela relaçãozinha igual a lambda F, eu posso escrever esse F chamando isso aqui, né, como a gente está tratando da luz, esse V é um C, eu posso chamar esse F de 1 sobre T, que é o inverso do período, e portanto, o período multiplicado pela velocidade me dá o comprimento de onda. Logo, se eu substituo esse cara, então se eu divido, na verdade, né, o ΔT pelo período da onda, né, eu vou ter ΔT sobre T grande igual a L beta 2 sobre C sobre lambda, ou seja, aqui eu vou ter, na verdade, né, eu vou dividir por T, então vai aparecer um C aqui e um lambda aqui, esse C vai matar. Então fica L sobre lambda beta 2. Simplesmente isso. Ou seja, se este número aqui der um valor inteiro,
Então, as ondas, elas estão interferindo de forma construtiva, né? Então, depois que elas se encontram, né? Aqui está meu espelho semi-transparente. Depois que essas ondas aqui elas se encontram neste ponto aqui, vamos supor, elas interferem de forma construtiva. Ou seja, elas passam a andar juntas, né? E aí o detetor detecta lá que elas estão interferindo construtivamente. Se isso for um número inteiro. Veja, isso aqui pode dar zero. Quando que isso aqui dá zero? Bom, como o L não é zero, o L é o comprimento do braço, o lambda não pode ser zero, já que eu sei que eu tenho onda sendo emitida, luz. Então o único caso desse cara ser zero é se beta for zero. Mas se beta for zero, significa que V é zero. Então, se V é zero, quer dizer que o éter caminha junto com a Terra. Basicamente, antes de continuar, tudo que eu fiz aqui, ou melhor, tudo que o Michelson fez, foi tentar pegar este interferômetro aqui e medir qual que era a velocidade, né, da Terra em relação a este éter. E por consequência, medir a velocidade, por consequência, provar a existência do éter e provar que a velocidade da luz se propaga com velocidade c neste meio. Bom, então isso aqui só pode dar zero se o éter estiver andando junto com a Terra, né? Se a Terra for o éter, basicamente, estiver no referencial do éter. Ele repetiu essa experiência várias vezes no ano, tá? Porque se esse fosse o caso, ou seja, a Terra tá no referencial do éter, né? Tá andando junto com o éter, então quando mudar a estação, se a gente está aqui no verão, a gente está para cá, então no inverno a gente estaria para essa direção aqui. A gente estaria indo contra o referencial do éter. Bom, ele girou esse experimento aqui, ele fez tudo com esse interferômetro aqui. O valor, né, estimado pro lambda que ele estava usando, que eu acho que era algo em torno de 600 nanômetros, o braço era de 10 metros, 11 metros, alguma coisa assim. Isso aqui era para dar um valor de mais ou menos 0,4, um valor estimado de 0,4, ou seja, uma interferência quase próxima de ser totalmente destrutiva, né? A gente sabe que n sobre 2, né, um ΔT sobre t, ser um número semi-inteiro, é uma interferência totalmente destrutiva, o que significa que as ondas elas estão interferindo destrutivamente, né? Enquanto uma está aqui, a outra está fazendo isso daqui, ó. Está fazendo o contrário, né? Basicamente é isso. Isso aqui você já viu nas suas aulas aí de óptica, né? Então, a gente ia ver quase escuro, né? Meio que um pouco cinza ali no detetor. Era para ver isso. Mas o resultado dessa experiência deu zero. ΔT sobre T é sempre zero. Não importa se esse interferômetro está assim, se ele está girado, se você está no verão, no outono, se você está no inverno, na primavera. É sempre zero. O que isso significa? Como eu falei, ou significa que, primeiro, né, no momento em que eles fizeram este experimento, né, a Terra estava andando com o éter, ou seja, estava junto com o referencial do éter. Então a gente não ia realmente medir nenhuma diferença nesse cara aqui. Porque se você está no próprio referencial, você vai medir zero mesmo. Aí eles tentaram, quando a Terra estava fazendo o movimento contrário, né, na outra estação, continuou dando zero. E aí, né, chegaram a falar, porque os caras estavam realmente com uma crença na existência do éter. Eles não queriam abandonar essa ideia, né? Os caras chegaram a pensar que a Terra carregava o éter junto consigo, independente para onde ela fosse. Então, se a Terra girasse, invertesse seu movimento, o éter invertia junto. Mas não é muito plausível, né? Isso daí não ficou tanto tempo assim sendo especulado, né? Foi uma ideia que morreu rapidinho. Rapidinho. Então, resta duas coisas. O que a gente fez aqui para esse experimento? O que o Michelson usou? Duas coisas. O eletromagnetismo e as transformações de Galileu. O eletromagnetismo porque ele está usando essa velocidade c da luz aqui, certo?
E ele está percebendo que não importa qual é o percurso que ela tome, né, ela não muda de velocidade, basicamente. Inclusive, o Einstein, quando ele coloca o segundo postulado, que a velocidade da luz ela deve ser invariante, ele não chega nem a duvidar disso, né? Ele olha para a experiência, tem até quanto Einstein conhecia dessa experiência do Michelson-Morley, mas ele olha para essa experiência e ele assim, ele não pensa nada que vá contra a experiência. Ele aceita os resultados e fala, é isso. Vamos construir uma teoria em cima disso, basicamente. E aí, bom, então você tem duas teorias que supostamente estão erradas, né? Ou o eletromagnetismo ou as transformações de Galileu. Porque quando a gente fez essa mudança aqui de referencial, quando a gente falou que a velocidade da luz era c mais v para a luz que ia, c menos v para a luz que vinha, a gente está usando o teorema de velocidade de Galileu, a gente está fazendo uma transformação de Galileu e a gente está usando eletromagnetismo. Então, uma dessas duas coisas elas têm que estar equivocadas. Quando a gente unifica as duas, elas não se conversam, não dá certo. E aí, né, como a gente sabe, né, a gente vai falar na próxima aula dos postulados da relatividade e da simultaneidade, que o Einstein decidiu de forma totalmente assim, não foi do nada ele decidiu. Ele estava vendo que os experimentos estavam mostrando pra gente que não importa onde você meça a velocidade da luz, ela está dando um resultado igual. Então, para manter a covariância do eletromagnetismo, né, para manter o eletromagnetismo invariante, em qualquer que seja o referencial, então as leis, então as transformações de Galileu elas tinham que estar erradas, né? Logo, a mecânica newtoniana também estava equivocada e ele tinha um trabalho enorme pela frente, então, porque além de encontrar as transformações corretas, toda a mecânica ia ter que ser reconstruída, né? E você fala, né, mas se a relatividade era tão testada, né, como é que a gente demorou tanto tempo para perceber? Demorou tanto tempo por causa disso daqui, ó. Ela só é perceptível quando você tem velocidades da ordem da velocidade da luz em jogo, que não é comum do nosso dia a dia, né? Eu me movimentando aqui, você se movimentando e tal, a gente está em velocidades super baixas, na verdade, né? O fator de Lorentz nosso é quase zero, é quase 1, desculpa. Então, assim, a gente vai ver na próxima aula os postulados, vamos discutir sobre eles, mas basicamente foi essa experiência que colocou em xeque mesmo as transformações de Galileu, né? E, bom, então é isso. Uma aula mais longa hoje, explicando, né, as experiências de Michelson-Morley, né, a transformação de Galileu. Na próxima aula, então, os postulados da relatividade, beleza? Valeu, falou e fui.